Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, destruístes a morte que o primeiro pecado transmitiu a todos. Concedei que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho, e assim como trouxemos pela natureza a imagem do homem terreno, possamos trazer pela graça a imagem do homem novo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A palavra nos conduz para dentro do mistério da salvação e do amor de Deus que se entrega por nossa redenção. Como ainda podemos ser ingratos com um Deus que nos ama assim? Atentos, ouçamos. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo, será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado, e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. E punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante das que a tosqueiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com a sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai,
Senhor, entrego meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua, os corações me esquecerão como um morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio, e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino, libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permanecemos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote, capaz de compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para que conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa da sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas na consumação da sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Ó Cristo obedeceu até a morte,
Humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que meu pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos deste homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que responde ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostrem que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele?
Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para que não ficassem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmo e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmo para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho uma autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata.
Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei, senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Teremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disso, ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: Não quebrarão nenhum dos teus ossos. E a outra escritura ainda diz: Olharão para aquele que transpassaram. Depois disso,
José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, disse a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Depois de ouvirmos esse texto do Evangelho de João, que traz justamente a condenação, a paixão de Jesus, estamos vivendo na liturgia da igreja esse ato litúrgico da adoração da Santa Cruz. Hoje a igreja não celebra nenhum sacramento, por isso nós não estamos rezando uma missa, mas sim um ato litúrgico onde nós recordamos esse grande, podemos dizer, feito desse Deus por cada um de nós. São Tomás de Aquino vai dizer que uma gota do sangue de Jesus bastava para redimir toda a humanidade. Mas olhando para o texto que nós acabamos de ouvir, da condenação, da paixão, morte de Jesus, Deus não quis dar somente uma gota. Ele quis dar-se totalmente, inteiramente a cada um de nós. Derramou todo o seu sangue por cada um de nós. É muito importante isso. Uma gota bastava para redimir toda a humanidade. Mas Deus não se contenta com um pouco quando é para dar para cada um de nós. Deus entrega-se totalmente, derrama até a sua última gota por cada um de nós. A carta aos Hebreus nos explica bem isso. Temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. E como este sumo sacerdote, esse eminente Filho de Deus, entrou no céu de uma maneira muito trágica, como nós vimos tanto na primeira leitura do profeta Isaías, que mostra aquele servo totalmente desfigurado, nem era capaz de olhar para ele, totalmente desfigurado, desprezível aos mortais. E quando nós olhamos para o Evangelho, nós vemos tudo aquilo que Jesus passou na sua paixão, na sua condenação, o silêncio, a aceitação, toda a flagelação com ele, depois até o Calvário, o sofrimento de carregar a cruz, depois a crucificação, a humilhação. Assim entrou esse sumo e eterno sacerdote no céu, totalmente humilhado, totalmente desprezível, totalmente açoitado e destruído. Este é o eterno sacerdote, o sumo sacerdote que entra no céu e deixa para nós todo o seu sangue para a nossa salvação. Por isso hoje nós queremos sim venerar esse símbolo que é a cruz, esse símbolo a qual, esse madeiro, o qual Jesus se entregou por cada um de nós. Por isso também nós queremos, diante dessa cruz, colocar todas as nossas angústias, as nossas dificuldades, os nossos anseios, as nossas preocupações, e saber que Jesus já venceu por nós.
e nós também podemos vencer. A cruz faz parte da vida do ser humano. Não existe ressurreição sem cruz, não existe uma vida eterna sem cruz. As cruzes que nós enfrentamos no dia a dia, podemos dizer que já foram até superadas por Jesus, e nós precisamos ter essa confiança. Nós precisamos também fazer o calvário de nossa vida, de nossa caminhada de fé, para seguirmos com Jesus e também junto ressuscitarmos com Ele. Por isso, venerar a cruz de Cristo no dia de hoje é um gesto de também repararmos, até o próprio beijo de Judas. Não queremos trair Jesus naquilo que nós professamos, e nós o fazemos quando nós mergulhamos também em nossos pecados e destruímos a nossa vida que foi resgatada com todo o sangue de Jesus. Nós queremos sim, através desse ato litúrgico, desse momento de recordarmos a paixão de Jesus, de olharmos a sua condenação, a condenação de um justo, no qual é levado até as últimas consequências. Esse sumo sacerdote que entra no céu de uma forma desprezível, mas para resgatar a cada um de nós. Que a cruz de Cristo seja a nossa salvação, que ela nos ajude a cada dia a vencermos todas as nossas dificuldades, todos os nossos problemas, tudo aquilo que muitas vezes nos angustia, mas podemos ver na cruz a certeza de um amanhã, de uma vitória. É isso que nós celebramos hoje, Não celebramos a missa, mas sim esse ato litúrgico. Estamos ainda no primeiro dia do tríduo pascal. Às vezes a gente confunde, a gente acha que o tríduo começou ontem, hoje é o segundo dia, mas nós precisamos entender que nós seguimos aquilo que é a tradição judaica. Começamos ontem o primeiro dia com o pôr do sol, iremos terminar o primeiro dia com o pôr do sol de hoje e começarmos o segundo dia. Então veja que ainda estamos no primeiro dia do tríduo pascal. Vamos começar na tarde de hoje com as vésperas, o segundo dia, para amanhã entrarmos então na vigília com o segundo dia, já para o terceiro, entrando para o terceiro dia, e no domingo, na véspera de domingo, encerrarmos aí esse tríduo pascal. Que nós possamos então participar desses momentos, vivendo essa graça de Deus em nossa vida, recordando esta paixão do Senhor, mas sempre lembrando na sua vitória, na sua ressurreição. Queremos hoje rezar de modo especial por tudo aquilo que nós passamos esses dias, esses tempos, essa pandemia, e saber que a cruz de Cristo é a nossa salvação. Saber que nós venceremos também pela cruz de Cristo. Não vamos nos ficar em pânico, desanimar, mas ao contrário, continuarmos firmes em nossas orações, buscarmos a cada dia reforçar a nossa fé para podermos vencer tudo aquilo que nos traz o mal, para podermos viver uma vida nova entre nós. E também quero aproveitar, antes que o padre esquece também, a gente vai aqui falando tanto, e às vezes chega no final do momento da celebração, a gente esquece dos avisos. Amanhã nós teremos a vigília pascal. Quero aproveitar a convidar vocês a participarem mais uma vez pelas redes sociais de nossa paróquia, Facebook, o Instagram e o YouTube também, E aqueles que adquiriram o círio da família, não esqueçam de deixar preparados amanhã também, porque durante a celebração, depois nós darmos a bênção no círio pascal, nós iremos abençoar o círio da família, esse círio que você irá utilizar durante o ano todo, nos momentos de necessidade, de oração, nos momentos de alegria, no aniversário, sempre acender essa vela, lembrando ali esse Cristo que vive e que está entre nós. Então aqueles que já adquiriram esse círio, então já deixem preparado amanhã, não vão deixar para a última hora, antes de começar a celebração, já fica ali com o lado com o círio, que terminando o momento de fazermos a incisão no círio, de acender o círio pascal, nós iremos também dar a bênção no círio da família.
para que todos possam ter esse CIR abençoado e ter eles durante a semana, aliás, o ano todo aí, como um sinal daquilo que nós vivemos durante todo esse tempo, no tempo da Quaresma, o tempo da Páscoa, que é justamente o momento maior da nossa fé. É a celebração no qual nós professamos tudo aquilo que nós vivemos e acreditamos. Então amanhã convido mais uma vez vocês a participarem às 19 horas conosco da celebração da Vigília Pascal. Um pouco diferente, logicamente sempre nós estamos seguindo aquilo que são as orientações que a Diocese nos passa, um pouco diferente, mas celebraremos sim a Vigília Pascal. Então eu convido a todos a participarem pelas redes sociais de nossa paróquia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A oração universal é o grande momento de solidariedade com todo o povo de Deus, nascido do gesto de amor do Cristo na cruz, como Jesus que no fim de sua vida terrena fez orações e súplicas a Deus. A comunidade reza pelas grandes necessidades da Igreja e da humanidade. Pela Santa Igreja, oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila, para a sua própria glória. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa Igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Pelo Papa, oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente de sua Igreja, governando o povo de Deus. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão, que governais por meio dele, possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Pelo clero e pelos leigos, oremos pelo nosso bispo Dom Eduardo, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos, oremos pelos nossos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos,
Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua igreja todos os que vivem segundo a verdade. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus, oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem no Cristo, oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus, oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos poderes públicos, oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração para que todos possam gozar da verdadeira paz e liberdade. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que padecem a pandemia do Covid-19, oremos ao Deus da vida, salvação do seu povo, para que sejam consolados os que sofrem com a doença e a morte, provocadas pela pandemia do novo coronavírus. Fortalecidos os que heroicamente têm cuidado dos enfermos, e inspirado os que se dedicam à pesquisa de uma vacina eficaz. Oremos. Ó Deus, nosso refúgio nas dificuldades, força na fraqueza e consolo nas lágrimas, compadecei-vos do vosso povo que padece sob a pandemia,
para que encontre finalmente alívio na vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que sofrem provações, oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança de transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição. Sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A cruz é o símbolo de Cristo e da vida nova que Ele nos dá pela sua morte e ressurreição. Reverenciando a cruz, nós adoramos o Cristo, nosso Deus e Salvador. Nós, nesse momento do nosso ato litúrgico, lembrando que esta celebração ela é dividida em 3 momentos, né? Nós encerramos o primeiro momento, que é a liturgia da palavra, que começa com todo aquele silêncio, a prostração do sacerdote no chão, depois a primeira oração, que não se diz nem oremos, mas faz uma oração, e aí decorre toda a liturgia da palavra. Nós ouvimos a primeira leitura, o salmo, a segunda leitura, depois o relato de São João, narrando a paixão de Jesus Cristo, e encerra-se esse primeiro momento, né, a liturgia da palavra, com a oração universal, essas 10 orações que nós fazemos, né, pelo mundo todo. Então nós encerramos o primeiro momento e vamos agora dar início ao segundo momento dessa celebração. Como eu disse antes, são 3 momentos: liturgia da palavra, adoração da cruz e a comunhão eucarística. Comunhão esta, que são as reservas, né, que foram consagradas na celebração de ontem. Então hoje nós não temos Eucaristia, consagração da Eucaristia. Nós estamos rezando um ato litúrgico. Agora entramos no segundo momento, que é a adoração da Santa Cruz. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Eis o leio da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos.
Que nesse momento você em sua casa, com a sua família, possa por um instante também adorar essa cruz de Cristo. Essa cruz que é sinal para nós, sinal de salvação. Coloquemos diante dessa cruz todas as nossas angústias, todos os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, tudo aquilo que muitas vezes nos impede de vivermos como verdadeiros cristãos, felizes, alegres e anunciadores da boa notícia. Vamos colocar diante dessa cruz de Cristo, adorando por um tempo, tudo aquilo que é a nossa vida, tudo aquilo que é muitas vezes o nosso sofrimento e as nossas angústias. Tenho esperado este momento, tenho esperado que viesses a mim, tenho esperado que me fales, tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tens vivido, sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, Pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, essa é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque te amo. Ninguém te ama como eu sei bem o que me dizes, ainda que nunca me fales. Eu sei bem o que tem sentido, ainda que nunca me reveles. Tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido. Eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, essa é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque te amo. Ninguém te ama como eu.
Esta música, acredito que transmite muito bem aquilo que nós acabamos de ouvir na liturgia da palavra. Ninguém te ama como eu. Uma gota bastaria, Senhor, para poder redimir todos os nossos pecados. Uma só gota. Mas fostes capaz de dar totalmente a sua vida inteira, derramar até a última gota de sangue por cada um de nós. Vamos cantar mais uma vez esse refrão e juntos, aqui, vocês em casa, vamos colocar diante do crucificado dessa cruz tudo aquilo que é a nossa vida, as nossas angústias, todos os nossos sofrimentos, na adoração dessa Santa Cruz. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque te amo. Ninguém te ama como eu. Depois desse momento de adoração, que é o segundo momento do nosso ato litúrgico, nós iremos agora para o último momento deste ato litúrgico, que é a comunhão eucarística. Vocês que estão em casa, façam a comunhão espiritual, recebam esse Cristo espiritualmente no coração de vocês, que Ele possa alimentá-los, continuar dando força e coragem para vivermos cada vez mais a nossa fé. É muito difícil, nós sabemos, não poder comungar, não poder estar aqui. Mas não vamos desanimar. De vossas casas, façam esse momento a comunhão espiritual, que com certeza logo, logo estaremos aqui juntos para celebrarmos a Eucaristia novamente em comunidade. Deus é muito mais e a sua cruz já redimiu toda a humanidade e também irá ajudar-nos a enfrentarmos essas tribulações da pandemia. Então vamos agora preparar-nos para o terceiro e último momento, que é a comunhão eucarística.
Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, vosso corpo e vosso sangue que vou receber, não se torne causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade seja o sustento e o remédio para a minha vida. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Vós sereis os meus amigos se seguides meu preceito. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior
uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, mais uma vez, eu quero fazer o convite para amanhã participarmos pelas redes sociais da Vigília Pascal, às 19 horas. Então, mais uma vez, aqueles que adquiriram o Círio da Família, já fiquem já com eles ali próximo, que assim que nós terminarmos a bênção no Círio Pascal, nós iremos dar a bênção no Círio da Família, tá certo? E depois, no domingo, nós rezaremos a missa da Páscoa às 9 horas da manhã. Então, amanhã às 19 a Vigília Pascal, e no domingo às 9 horas da manhã a Páscoa do Senhor. Vamos aproveitar ainda esse dia, que é um dia de jejum, de abstinência de carne, de oração, aproveitarmos para continuar em oração, vivemos esse momento. Não teremos a procissão do Senhor morto, mas as redes católicas, transmitem em vários momentos de orações. Vamos aproveitar, vamos participar também desses momentos através das TV católicas. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém.